Olá pessoal, tudo bem? Que alegria poder estar aqui com vocês nesse espaço tão especial que Deus preparou para mim e para você, para nós como educadores, pais, líderes, que temos um grande amor pela infância e queremos fazer o melhor pelas crianças da nossa nação. Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui nessa plataforma. Foi separado esse tempo, foi separado esse espaço para que nós possamos estar mais juntos, unidos em um só propósito, que é proteger, amar e apacentar as crianças da nossa nação, do nosso Brasil. E é muita honra para mim poder estar aqui com vocês nessa plataforma dessa EBF, a EBF mais especial da história, né, online. Então você faz parte disso. Se você está aqui conectado conosco, é porque você faz parte desse processo. Nós estamos em um tempo de reclusão, em um tempo de quarentena, mas um tempo de viver experiências sobrenaturais, especiais e únicas com o Senhor. E estarmos aqui nesse tempo com você é viver esse projeto de Deus. Então vamos aproveitar, porque todas as ferramentas que nós podemos, nós vamos utilizar para a glória de Deus e para que Ele possa manifestar o seu poder. E é por isso que estamos aqui. Fui convidada pela nossa querida tia Jo para estar compartilhando com vocês algo que Deus coloca em nosso coração de uma maneira muito especial. E o tema que nós vamos estar compartilhando hoje, conversando com você, nós vamos estar juntos agregando conhecimentos e compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Desafios e estratégias para uma geração protegida. Eu sou a tia Keila, sou formada em pedagogia, sou pós-graduada em terapia analítica do comportamento infantil e sou capacitadora Claves Brasil, que é uma metodologia que trabalha a prevenção de abusos e maus tratos infantis contra crianças e adolescentes. E essa metodologia, ela nos ensina e ela nos ajuda, nos fortalece, para que a gente possa chegar primeiro no coração das crianças. Aqui está alguns dos materiais do Claves Brasil, que é uma metodologia que trabalha brincando. Eu sou capacitadora dessa metodologia, que gera fortalecimento nas crianças. Sou também a idealizadora do projeto Protegidos, que nós vamos falar um pouco sobre ele também durante a nosso contexto aqui, a nossa palestra. Não tem como sair fora, porque é uma estratégia para que você possa agir e atuar como protetor da sua casa, da sua família, e é esse o objetivo maior do nosso trabalho. Mas o mais importante, eu sou serva, eu sou mãe, eu sou esposa de uma família muito especial. Aqui tá meus filhos. Sou mãe do David, que tem 14 anos, agora já é um adolescente, e do Danilo, que é a minha criança ainda de 10 anos. E é uma honra para mim, meu esposo Daniel, e é uma honra para mim poder compartilhar com vocês a nossa vivência em casa e no nosso ministério, que é proteger crianças. Eu sei que você deve estar assim, às vezes pensando, mas eu estou aqui hoje e minha casa é protegida, minha família é protegida, eu não preciso preocupar com isso. Mas eu sei que se você está aqui é porque você quer verdadeiramente proteger seus filhos. Porque quem quer proteger as crianças, os adolescentes, as famílias, ele sabe que precisa aprender diariamente. E dentro do nosso tema tem os desafios. E um dos maiores desafios que nós temos dentro da nossa família cristã é poder falar do assunto de proteção, de prevenção, principalmente no que diz respeito a abusos e maus tratos. Isso é algo que muitas famílias deixam de ser protegidas porque deixam de falar do assunto. Porque só há proteção onde há ensino, só há proteção onde há um conhecimento. E para conhecer a gente precisa conversar sobre isso. E eu sei que às vezes essa conversa pode gerar algum desconforto em algumas pessoas que já vivenciaram certos tipos de violência e que muitas vezes não foram resolvidos. Mas eu quero dizer para você que esse espaço é para que você e o seu coração seja alvo do grande amor de Deus para a sua família, para os seus filhos, para
para a sua esposa, para o seu esposo, para as suas ovelhas, né? Porque eu sei que tem pastores conosco. Esse espaço é um espaço para que a gente possa abrir um leque. O nosso tempo não é tão extenso, mas dentro do tempo que nós temos, eu tenho certeza que vamos ouvir e ver coisas magníficas para ampliar a nossa fé e aumentar os fatores de fortalecimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos pais, da sociedade em geral. É um desafio, mas temos estratégias para vencer todos os desafios, certo? Olha, para começar, não vou nem falar o início aqui do desenvolver dos fatores de fortalecimento, porque eu quero iniciar com o maior livro protetivo que eu conheço. Você também, não é? O maior livro protetivo que nós conhecemos é a Bíblia. E eu quero você lendo comigo aqui, ó, em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: Senhor, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Mais que depressa, Jesus chamou uma criança, colocou ela no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum vão entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. E a Bíblia continua: Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Gente, vocês conseguem mensurar e identificar a profundeza desses versículos? Desse texto onde Jesus diz o maior no reino dos céus? E sabe o que é interessante? Por muito tempo a infância foi vista, a criança foi vista como um pequeno adulto. E a criança deve imitar o adulto. Mas eu vejo Jesus dizendo o contrário. Eu vejo Jesus dizendo: se você quer verdadeiramente ir para o céu, você tem que se tornar criança. Você tem que aprender com a criança. Você tem que ver a criança como um ser muito especial, que deve ser imitado. Preste atenção nisso. Você que está assistindo, pais queridos do meu coração, nós temos Jesus dentro de casa com as nossas crianças. Nós estamos recebendo o próprio Jesus, recebendo as crianças com amor, com zelo, com respeito. E é isso que nós precisamos colocar dentro de nós. Essas crenças precisam vir para dentro de nós. Sabe por quê? Nós vivemos em um tempo... Eu tenho 35 anos. Quando eu tinha 5 anos, é que no mundo começou uma mudança de mentalidade. Nós estamos comemorando 30 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que passa a ver a criança na lei brasileira como um ser de direito. Antes do ECA veio a Constituição em 1988, e essa Constituição vai colocar a criança como um ser de direito, mas o ECA vem agora em 1990 e coloca a criança como um ser de direito que precisa ser respeitado. Mas eu vejo Jesus há tantos anos antes dizendo: ei, adultos, ei, discípulos, você que me ama, por favor, se você quer se tornar alguém no reino, você quer entrar lá, veja as crianças e aprendam com as crianças. Olha só, e é nessa introdução tão preciosa que eu quero dizer para você: eu e você precisamos dar prioridade ao que verdadeiramente tem que ser prioridade. Eu trabalho com a infância há mais de 20 anos. A minha família é envolta à infância. Eu sei que você às vezes vai dizer: mas está falando isso porque ela trabalha com crianças. Eu estou falando isso porque Jesus disse. Eu estou falando isso porque Jesus já colocou aqui. Em uma outra passagem, Jesus coloca a criança no colo. Porque os discípulos estavam querendo que elas ficassem longe, porque elas incomodavam o barulho. Mas Jesus disse: peraí, não quero elas longe, eu quero elas perto. Então, olha, não deixa a preocupação do dia a dia deixar seus filhos longe. Não deixa a inquietação, tantas tarefas, tantas questões deixar seu filho longe. Abrace teu filho, pegue seu filho, converse com seu filho, ame seu filho, porque a infância passa.
mas as memórias que você vai deixar na vida do teu filho não vai passar. Os presentes podem até passar, mas a sua presença de uma maneira eficaz, de uma maneira viva, de uma maneira amorosa, não vai passar. Vai ficar guardado na mente, no coração, na vida do seu filho. E dentro do tema proteção, eu preciso dizer para você que há uma realidade dentro dos nossos lares cristãos que precisa ser olhada com mais carinho, com mais afeto, com mais sensibilidade. Porque nós precisamos, como famílias cristãs, ter uma vida verdadeiramente voltada para os preceitos de Jesus. E um dos maiores mandamentos do Senhor é amar o próximo como a nós mesmos. E as crianças estão envoltas ao próximo. Elas são o próximo. E Jesus está dizendo, quem recebe a ela, estão recebendo a mim. E ai daquele que fizer tropeçar um desses pequenos. E às vezes a gente faz tropeçar nas nossas palavras. Nas nossas palavras que são proferidas sem pensar. Dizendo que eles não conseguem, que eles não obedecem, que eles não vão dar nada, que eles são burros. E tantas palavras que a gente ouve de crianças que são traumatizadas psicologicamente, pensando que não vão dar conta, que não conseguem, que para elas não tem jeito, porque foram atordoadas com palavras jogadas ao vento de maneira trágica, de maneira triste e de maneira muito destruidora. Mas eu quero dizer para você, papai e mamãe que está aqui nesse tempo de EBF, trazendo fortalecimento espiritual para o seu filho, que eu quero você agora sendo esse fortalecedor na vida da sua criança. A Bíblia diz que a nossa palavra tem poder para dar vida ou para trazer morte. E eu quero você como pai, como pastor, como líder, como profissional, gerando vida. Porque a criança, ela é responsabilidade da sociedade, da igreja, da escola, do Estado, da família. A criança precisa estar protegida como um ser integral que ela é. E aqui nós vamos trabalhar alguns fatores para que a criança possa desenvolver fortalecimento, para que ela possa vencer, para que ela possa saber fugir de situações de abuso, de situações de violência. Porque a violência, ela agrega diversos pontos que nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu quero introduzir para você dessa maneira, porque você está vendo agora a profundidade desse ensino e a profundidade desse conteúdo. Porque existem desafios gigantescos, mas existem estratégias. Nós precisamos ajudar as crianças a desenvolver o seu sentido de transcendência. Existe um ser grandioso que criou a criança. E ela precisa compreender isso vendo a ação do Espírito Santo, a ação de Deus na sua vida, na vida do seu cuidador, na vida do seu discipulador, na vida do seu pastor. Ela precisa entender que há um ser muito além do que ela possa imaginar, cuidando dela, que gerou ela, que fez. E aí a Bíblia diz em Jeremias, sabia aqui atrás, que desde o ventre, antes que você nascesse, olha, desde o ventre o Senhor já te conhecia. Ele já te amava, Ele já cuidava de você. E é assim na nossa vida também, a gente já cresceu, mas a gente continua crendo, porque o Senhor cuida de nós e desde antes de que nós nascêssemos, Ele já estava projetando para nós um futuro glorioso e grandioso. Olha, nós precisamos desenvolver o sentido de transcendência, desenvolver uma adequada autoestima, desenvolver conhecimento, valorização, cuidado, higiene e percepção do próprio corpo. Aprendemos que temos partes íntimas e que ninguém pode brincar com essas partes. Desenvolver a compreensão de que os sentidos são janelas para o mundo e eles nos trazem informações e nos produzem sensações. Identificar emoções geradas em diversas situações. Identificar pessoas de confiança. Desenvolver habilidades para solucionar problemas. Aprender a distinguir quando um segredo não deve ou deve ser guardado. Ensaiar possíveis saídas de situações de abuso sexuais e de outros perigos do cotidiano. Evitar situações difíceis como gravidez precoce, desvalorização do corpo e drogas. Aqui a gente entra mais ainda na fase da adolescência, da pré-adolescência, das crianças que já estão ali com 9, 8, 9, 10 anos. Então nós precisamos trabalhar esses conceitos. E aqui eu coloquei os conceitos que nós trabalhamos dentro do nosso manual do #Protegidos, que é o material que nós elaboramos através de música, de dinâmicas, de atividades e de brincadeiras, para que você possa fortalecer nas crianças esses conceitos tão importantes e que às vezes a gente não consegue trabalhar
né? Como nós vamos desenvolver uma adequada autoestima para as nossas crianças? Como que nós vamos conseguir fazer isso? Daqui a pouco nós vamos dizer, nós vamos falar. As crianças, elas precisam estar protegidas. A Declaração Universal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes mostra que elas têm direito à educação, direito ao seu desenvolvimento, para que ela tenha o seu desenvolvimento físico, mental, seja bem protegido e bem desenvolvido, direito à igualdade sem distinção de raça, direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofe, direito ao amor e à compreensão, direito à educação gratuita e ao lazer, direito especial à proteção para o seu desenvolvimento, direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade e compreensão, direito a ser protegida contra o abandono e a exploração do seu trabalho, direito à alimentação e à moradia. Gente, as crianças têm muitos direitos. Mas olha o que está acontecendo. Eu coloquei aqui uma estatística do meu estado. Eu não sei qual o seu estado e nem qual o seu país, porque eu sei que aqui nós temos pessoas de todos os países que estão também matriculados, interessados e atentos à proteção. Mas no meu estado, somente em Minas Gerais, 30 anos após a criação do ECA, pelo menos 5.000 crianças ainda são agredidas por mês. 5.000 crianças ainda por mês, só no estado de Minas Gerais. Aqui eu coloquei o desafio que eu tenho como mineira, mas eu quero você pesquisando o desafio da sua cidade, do seu estado, do seu país. Sabe por quê? Olha, as estatísticas mostram que 3 crianças ou adolescentes são abusados sexualmente no Brasil a cada hora. O índice de notificações de 2018 é o maior já registrado desde 2011, quando agentes de saúde passaram a ter a obrigação de computar atendimentos. Isso são as notificações que são colocadas, que são denunciadas. Nós sabemos que a subnotificação ela é gigantesca, então nós sabemos que esses números são poucos diante da realidade da violência contra crianças e adolescentes. E agora você vai me dizer, tia Keila, mas por que você está falando isso com famílias cristãs? Nós temos Jesus, nossos filhos são protegidos. Eu quero te dizer que eu quero acreditar nisso. Mas o mal está em todos os lugares. A Bíblia diz que nós estamos sujeitos ao dia mal também. Então é por isso que, como cristãos que nós somos, nós precisamos ter consciência da grandiosidade desse assunto e como nós, como famílias cristãs, precisamos falar do assunto e proteger nossos filhos. E ajudar nossos filhos a serem protegidos diante da grandeza da situação que nós estamos vendo no mundo. Olha, o Brasil registrou ao menos 32.000 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018. Equivale a mais de 3 casos por hora, quase 2 vezes o que foi registrado em 2011. Preste atenção, meus irmãos. Preste atenção, profissionais, preste atenção você, sociedade civil que está aí assistindo e atento a esse conteúdo. Nós precisamos ver a necessidade de nós como igreja, nós como famílias cristãs, e eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui com vocês, porque é importante nós como família cristã entender que o nosso papel é muito maior do que a gente imagina. E tratar desse assunto, a espiritualidade é gigantesca, porque é necessário tratar desse assunto dentro dos nossos lares. É necessário tratar desse assunto dentro das nossas igrejas. Sabe por quê? Os abusadores estão em todos os lugares. A violência contra crianças e adolescentes, principalmente no âmbito do abuso sexual, acontece entre pessoas da convivência da criança. É muito importante a gente dizer que o abusador, quando ele é intrafamiliar, ele conquista primeiro a família para depois conquistar a criança. Se nós soubéssemos quem fossem os abusadores, a gente nunca deixaria nossos filhos com eles, sim ou não? Mas as estatísticas mostram que os abusadores, eles são pessoas de confiança das famílias. Padrastos, pais, mães, tios, tias, irmãos, avós. Nós não temos especificamente um público, mas nós sabemos que são pessoas. E onde tem pessoas, tem perigo. Por isso, nós precisamos ajudar nossos filhos a entender o valor do seu corpo. Porque quando a criança compreende o valor do corpo dela, o limite que ela tem que ter no corpo do outro, a criança agora passa a saber quais são os limites que o outro pode ter com ela. E se alguém ultrapassar esse limite, não importa quem seja, ela vai entender que ela tem o direito de dizer não, que ela não precisa ficar em silêncio.
Quantas mulheres que eu atendo, quantas pessoas que nós atendemos e que chega até nós e diz, não conseguia falar, eu não podia falar desse assunto porque a gente não tinha abertura em casa para tratar desse assunto. Falava em partes íntimas em casa, a gente não podia falar sobre isso porque a gente pensava, muitas vezes era trazido para nós que esse assunto não era espiritual. E a espiritualidade desse assunto é muito maior do que a gente imagina. Por isso, nessa aula, nessa palestra que eu estou tendo com vocês, eu quero vocês atentos a isso. A violência está em todos os lugares, mas a proteção também. Eu não estou falando isso para deixar vocês com medo. Nossa, agora onde eu vou deixar meu filho? A gente tem que ter um olhar. Mas a gente tem que ter um olhar mesmo. Nós somos os responsáveis. A Bíblia diz que os filhos são herança. E como herança eu preciso zelar, cuidar, proteger. Então nós temos mesmo que proteger. A negligência tem que ser zerada no nosso país, porque a criança não pode ser deixada de lado, a criança não pode ser deixada entregue a si mesma. A Bíblia mesmo diz isso. Mas muitas vezes a gente só leva esse versículo para pensar que precisa usar a violência para poder ensinar e para educar. Isso é um outro âmbito que a gente precisa pensar também, porque muitos maus tratos chegam de confronto com a família cristã. Porque muitas famílias cristãs chegam a espancar e ainda colocam a Bíblia como referência para esse espancamento, mas isso não é verdade. O nosso Jesus não mandou ninguém bater em criança, nosso Deus não mandou ninguém espancar a criança. Pelo contrário, Ele pegou ela no colo e Ele deu prioridade para ela. Jesus deu protagonismo para a criança. E o nosso Deus nunca ia mandar espancar crianças. Porque ninguém aprende com violência. Violência não gera aprendizado, violência gera frustração, violência gera fracasso, violência gera medo, violência não gera ensino, violência gera frustração, violência só gera violência. Mas a educação no temor do Senhor, ela gera vida, ela gera prosperidade, ela gera mudança de comportamento. E nós precisamos falar sobre isso. E eu me emociono porque é algo que nós ainda não conseguimos mensurar, ter uma geração criada sem violência. Nós ainda não sabemos mensurar tudo isso. Mas eu acredito que um dia poderemos, porque nós vamos aumentar a nossa visão e mudar muitas crenças que às vezes são erradas diante de situações e circunstâncias que nós vivenciamos e a gente, ao invés de quebrar o ciclo, permanece no ciclo de violência. Mas eu quero te dizer que aquilo que te feriu não precisa continuar sendo executado. Aquilo que gerou dificuldade em você, trauma, dor, não precisa ser colocado para frente. Você pode dar um basta nisso. E isso é muito importante. Tá aí na tela de vocês um recreador da igreja evangélica que é acusado de abusar de crianças. Eu trouxe esse exemplo, já é um exemplo bem antigo, mas você pode encontrar diversos outros. Nós tratamos de diversos outros nos anos de 2020. Tratamos de pessoas, de pastores, de líderes, de pais, de padrastos, de avós, de tios, de seres humanos. Eu coloco para você, seres humanos que agem com abusos, que agem com maus tratos. E é por isso que nós precisamos fortalecer as crianças. Aqui eu poderia dizer diversos pontos negativos. Corpo de criança é encontrado esquartejado dentro de mala em rua do Distrito Federal. Mãe e companheira são suspeitas. A mãe do menino de 9 anos foi esquartejado no Distrito Federal. E a mulher disse que sentia ódio e nenhum amor pela criança. Essa mãe precisava de ajuda, sim, mas eu quero perguntar para você, onde estava a sociedade próxima a essa criança? Onde estava a sociedade próximo ao menino Juan? Onde estava um vizinho, um amigo, uma escola? Onde estava a sociedade que não viu que essa criança tinha perdido o seu pênis 1 ano antes de ser esquartejado? Onde estava a sociedade civil? Onde estava eu? Onde eu estava? Onde você estava quando esse garoto foi abusado dessa maneira? Foi morto, gente. Ele foi morto. E eu sei que tem muitos Juans por aí, tem muitos Juans entregues aí a pessoas que têm o ódio no coração e não o amor. Tem muitos Juans entregues a esses seres humanos que precisam encontrar o amor de Jesus. E eu quero dizer para você que eu e você é que somos responsáveis pela mudança dessas estatísticas. Somos nós que somos responsáveis por isso. E é por isso que eu digo para você a necessidade de tratarmos desse assunto de maneira espiritual, conforme ele precisa ser tratado.
E aqui temos diversos outros pontos de violências contra crianças e adolescentes que eu não quero falar sobre isso. Sabe por quê? Porque eu quero trazer para você solução para o seu lar. Porque a gente pode cobrar do Estado. Nós temos hoje a nossa ministra Damares lá, e eu sei que ela me representa, eu a conheço há muitos anos antes dela ser ministra, a gente trabalha pela infância há muitos anos antes. Eu conheço e eu sei do trabalho que ela está fazendo. Mas eu digo para você que não adianta tê-la lá se a gente, como família aqui, não fizermos a nossa parte. Não adianta termos um governo que quer fazer a mudança acontecer se as famílias cristãs ainda não despertaram que precisa falar sobre sexualidade para os seus filhos, que precisam ensiná-los sobre questões simples e objetivas do seu crescimento, do seu desenvolvimento. E a gente falar de sexualidade não quer dizer que a gente vai falar de sexo, porque a sexualidade é muito grande, o contexto. Sexo é apenas um ponto da sexualidade. Nós precisamos tratar desse assunto de maneira ampla e objetiva. Nós precisamos falar sobre isso. E falar sobre isso, nós vamos dizer não a violências, tanto doméstica quanto sexual. Porque a violência, ela engloba todos os âmbitos. E é por isso que nós estamos aqui com você, nesse tempo juntos, nesse momento de palestra aqui com vocês. Porque nós precisamos entrar em assuntos que às vezes vai nos confrontar, vai nos deixar com a barriga meio que, ai meu Deus, não sei falar desse assunto, falar sobre sexualidade, como que eu vou começar? E eu digo pra você que a sexualidade do ser humano, ela está sendo formada desde o ventre. Eu já mostrei o nosso bebezinho, eu vou mostrar de novo. Desde o ventre a sexualidade está sendo formada, porque a sexualidade não se diz somente em sexo. A sexualidade é tudo o que gera no ser humano prazer. A sexualidade, ela passa pelos sentidos. Quais são as portas do nosso corpo para que a gente possa sentir o mundo? Os nossos sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Aí eu já lembro das nossas canções do Kit Protegidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Todo mundo tem um corpo, todo corpo tem sentido e todo sentido tem sua função. Mas não faz nenhum sentido se eu não uso meu corpinho para adorar aquele que me criou. Tudo isso nós vamos ensinar às crianças, porque a sexualidade já está sendo gerada desde o ventre. E a criança precisa ser integrada nesse ensino dentro dos lares, porque quando vierem ensinar algo contrário àquilo que você acredita e aquilo que a palavra de Deus nos diz, elas já vão estar brindadas com o ensino correto que foi executado pelos pais dentro de casa. É tão importante a gente falar sobre isso, é tão espiritual a gente tratar desse assunto. A violência é crime. E aqui entra a violência física, emocional, e nós vamos falar da violência física, e às vezes vai confrontar com você em diversos pontos, palmadas, beliscões, espancamentos. É violência física, sim ou não? Sim. Gritos são violências físicas, são violências também psicológicas? São. Violência é tudo aquilo que age como agressão, tanto psicológica quanto física. Não adianta a gente dar palmada pensando que a gente não está usando de violência, porque nós estamos usando de violência. Eu tenho 2 filhos e eu já usei muito de violência assim, nunca espanquei, sempre bati com dó. Sempre bati pensando assim, meu Deus, eu tenho que dar 3 chineladas, meu Deus, eu tenho que dar 3 chineladas. Mas eu sabia, dentro de mim eu sabia que aquilo não ia gerar o aprendizado necessário. O aprendizado necessário é gerado com exemplo. É gerado com limite, com palavras firmes, com decisões que têm que ser feitas no momento. Mas muitas pessoas estão espancando os filhos em nome de uma vara que não foi assim que a Bíblia disse. Então a gente precisa confrontar essa violência também. Porque eu preciso mostrar para vocês as estatísticas. Muitos lares que estão agindo com maus tratos colocam a Bíblia como proteção dos seus atos cruéis contra crianças e adolescentes, que não conseguem se defender. Eles estão ali à mercê. Agora pensa comigo, como que eu posso trazer para uma criança, para um bebê, eu vou bater nele porque ele vai aprender que não pode mexer ali. Mas espera aí, ele vai aprender com a violência? A gente pode ter outros meios para a gente conseguir o limite, a atenção e o respeito daquela criança. Mas a gente foi ensinado através de violência e por isso a gente precisa mudar essas crenças. E eu preciso conversar com você sobre isso. Porque a gente precisa vencer as violências e não tem como não falar sobre isso. Então a gente precisa pensar. E você que está aí pensando, mas eu bato porque meu filho me obedece, eu sei. Mas pense que a violência tem que ser o último ato.
E se você agir com violência, você precisa repensar mais ainda a sua ação pedagógica dentro do seu lar. Porque nós precisamos ajudar nossas crianças a entender o valor do corpo. Mas como eu vou entender o valor do meu corpo se o meu corpo é espancado por quem eu amo e por quem tem que me amar? Olha isso. Olha o contraditório. Por isso, quando a gente vai proteger crianças de abusos sexuais, de abuso físico, a gente precisa ajudar você, família, pais, a entender a grandiosidade desse tema. E como é necessário a gente compreender que nós não precisamos partir para a violência para gerar educação. Deus é muito mais criativo que isso. Deus é muito mais poderoso que isso. Então eu quero você junto comigo entendendo melhor esse tema, entendendo melhor esse contexto. Vamos lá para o que se refere à violência. Negligência, privação de necessidades básicas, físicas e emocionais, alimentação, saúde, vestimenta, escola, lazer, tudo isso é negligência. E um dos maiores pontos de violência contra crianças e adolescentes é a negligência. O abandono, que é deixar crianças e adolescentes sozinhos sem o cuidado de um adulto responsável. O abuso sexual. A violência sexual cometida por conhecidos é a violência intrafamiliar. Ocorre entre 85, olha isso, 85 a 90% dos casos. Olha só. Entre 85% a 90% dos casos são pessoas no seu âmbito familiar. Está no âmbito familiar da criança, do adolescente. Para você ver que esse assunto é mais espiritual do que a gente imagina. Então nós precisamos ajudar as crianças a compreender isso. E nós temos pontos muito importantes. Nós temos diversos levantamentos de sinais que as crianças dão. No nosso projeto, nós também temos canções que ajudam a tratar do emocional. Sabe por quê? A educação para a sexualidade, a prevenção de abusos e maus tratos, ela não desvincula da educação emocional. Porque a criança precisa saber conectar o seu emocional, precisa detectar o que ela está sentindo. As crianças mineiras sempre usam um termo. Tem um amigo nosso que sempre diz assim, a criança mineira diz, olha, eu estou sentindo um trem aqui dentro. E esse trem tem nome. É o que está sentindo? É fome, é tristeza, é angústia, é medo, é nojo, é raiva. Tem um nome. E eu quero você, junto comigo, ajudando nossas crianças a entender o seu emocional. E as crianças dão muitos sinais que estão sofrendo violências psicológicas, físicas, sexuais, emocionais. Olha, lesões, hematomas e machucados sem explicação clara para terem ocorrido. Mudanças súbitas de humor, dificuldades no sono, comportamentos regredidos, baixa autoestima, comportamentos sexuais inadequados para a idade, busca de isolamento. Antes dos adolescentes se cortarem, antes de ferirem o seu corpo, eles já deram sinais. A gente precisa despertar para esses sinais. A gente precisa ter atenção para esses sinais. Pai, mãe, pastores, fique atento às crianças da sua igreja. Fique atento aos adolescentes. Observem os sinais, porque eles dão sinais que não estão sendo respeitados. Eles dão sinais que estão sendo burlados seus direitos. E a gente precisa agir, porque senão tem Ruans morrendo do nosso lado e nós não podemos permitir isso mais. Nós não podemos permitir mais violências feitas a olho nu, pertinho da gente, nas nossas igrejas, nas nossas instituições. Não podemos mais permitir esse tipo de abusos contra crianças e adolescentes. Nós ouvimos a palavra de Jesus, ai daquele que fizer tropeçar um desses pequenos. Quantos de nós carregamos traumas de situações vividas na infância e que não tivemos protetores para chegar antes do abuso? E eu quero te chamar para essa responsabilidade nesse dia. Nesse momento que você está aqui assistindo esse tempo comigo. Eu acho que eu já estou até próximo de ter que finalizar o meu vídeo. Mas nós já estamos aqui terminando pelo menos um pouco das questões que eu preciso que você se atente para que a gente possa chegar primeiro. Criança precisa ser protegida, criança não cuida de criança, criança não namora nem de brincadeira, criança precisa de limite e nos ajude a proteger. Limite não tem nada a ver com violência, violência não gera limite, disciplina não tem nada a ver com violência, violência não gera disciplina.
Violência gera trauma, violência gera medo, violência gera frustração. Mas o amor gera disciplina. Aqui nós não estamos falando, eu não estou falando em momento algum que a criança não precisa ser direcionada, não precisa ter limite, isso sem dúvida. Mas não precisa ter violência. Porque você é muito mais do que ser violento. Você é um ser amoroso, criativo, imagem e semelhança do Criador. E se você teve uma infância onde você foi criado com violência, você pode dizer hoje junto comigo: eu quero quebrar esse ciclo, porque eu não quero trazer para os meus filhos aquilo que me feriu. Eu não quero trazer para as minhas crianças aquilo que me machucou. Eu não quero repetir as palavras que massacraram meus sonhos na infância. Eu quero ser diferente. Eu quero gerar a diferença na vida dos meus filhos, dos meus alunos, dos meus cordeiros, dos meus apacentadores. Olhe, submeter criança e adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilante, a vexame ou a constrangimento é crime. Se você vê um pai ou uma mãe que está constrangendo o filho, olha, a gente pode, você tem algo para falar, você tem algo para gerar na vida dos seus filhos, você chame eles e converse dentro de casa. Não exponha seus filhos ao ridículo, não exponha os erros do seu filho. Olha, a neurociência mostra como que os impactos emocionais geram tantas frustrações positivas, tantas frustrações negativas. E como nós podemos gerar impactos emocionais positivos na vida das nossas crianças? Quanto mais marcas negativas você deixar na mente do seu filho, menos poder de decisão ele vai ter quando crescer. Quanto mais palavras frustrantes você dizer para o teu filho, quanto mais exposição você fizer para o teu filho, menos ele será quando crescer. Ele não vai conseguir ter atitude para decisão. Ele não vai conseguir se ver como uma pessoa que vai ter sucesso, porque o que ele viu foi totalmente exposição, foi totalmente abuso psicológico. E é nesses pontos que a gente precisa ser vigilante todos os dias como pai e mãe que nós somos. É nesse ponto que nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber o que nós precisamos fazer para que a gente possa ter mudança. Eu quero seus filhos vivendo em um processo de programação das crenças, com uma família protetiva, uma família que ama, uma família que acolhe, uma família que abraça. Eu não quero ver o teu filho vivenciando situações de abuso, situações de brigas, situações de contendas dentro de casa que vão gerar impactos emocionais, que gerarão diversos traumas e frustrações para o seu filho. Não deixe seu filho vivenciar assim situações de tanto constrangimento, de tanta luta, de tanta frustração. Nos ajude a gerar crianças fortalecidas com a sua mente protegida, trazendo coisas boas e gerando coisas boas. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida como pai e mãe protetivo que você é, como pastor protetivo que você é. Não exponha suas ovelhas, mas mostre a elas, conversando junto a elas, na individualidade de cada uma, porque cada um tem seus defeitos, mas cada um tem suas qualidades. Por isso Deus nos fez individuais, por isso Deus nos fez com formas únicas. E é por isso que o Senhor nos ama de maneira maravilhosa. E eu tenho certeza que você quer um filho vitorioso e nunca um filho fracassado. E para isso, nós precisamos gerar nos nossos filhos a verdadeira graça de Deus. E eu quero que você, em Filipenses 4:8, reflita sobre esse versículo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Seja isso que ocupe a sua mente. E eu quero finalizar com vocês, contando aqui a história de uma garota. E essa garota você pode procurar no Google, aí na internet. Menina que foi adotada por uma empresária em Goiânia. E essa empresária, ela torturava essa garota. E essa garota é a Lucélia Rodrigues, que na sua infância foi acometida de diversos tipos de abusos psicológicos, físicos, emocionais, e depois, com as brincadeiras dentro do consultório psicológico, ela conseguiu também falar das violências sexuais que vivenciava. Mas sabe o que eu acho interessante na fala de Lucélia? Eu estive com ela, agora ela já tem 2 filhos lindos, ela voltou para Goiás, está morando em Goiânia.
E ela esteve conosco, e as crianças que eu estava trabalhando, o Protegidos, a prevenção, as crianças fizeram um questionário para ela, e dentre esse questionário começaram a perguntar para ela quais as situações mais difíceis que ela viveu, e ela foi contando tudo aquilo que ela foi vivenciando. E uma das perguntas que mais tocou no íntimo da Lucélia, e eu vou compartilhar com você, foi: Lucélia, o que você gostaria de dizer para os professores, para os pais, para os adultos que estão assistindo a gente agora? E a Lucélia embargou a voz nesse momento. Ela respirou fundo e ela disse: olha, eu gostaria de dizer para os professores, principalmente para os professores que estão me assistindo, porque eu estava fazendo uma live dela nesse dia. E ela disse: eu gostaria que vocês percebessem melhor os sinais que as crianças geram e que vocês pudessem ser mais sensíveis, porque eu ia para a escola com os meus dedinhos todos com band-aid, porque a mulher prendia os dedos de Lucélia na porta. Os dedos do pé, ela já não tem unha, porque os dedos do pé perdeu a unha de tanto que ela machucado. E a Lucélia disse: olha, se os professores tivessem percebido a minha situação e conversado comigo, às vezes eu teria tido coragem de contar alguma coisa e teria sofrido menos. Mas nenhum professor perguntou para ela o que estava acontecendo. Nenhum professor foi sensível. E eu quero ser uma pessoa sensível hoje. Eu luto todos os dias para que mais pessoas sensíveis possam querer se levantar em prol da infância, para dar prioridade ao que tem que ser prioritário no Brasil, para que a gente tenha a mudança que nós precisamos para o Brasil. Eu quero você junto comigo lutando por isso. Lucélia foi adotada pela Ezenete. Lucélia teve uma nova vida em Cristo, ela teve uma oportunidade de mudança, glória a Deus, ela foi resgatada, foi grande a trajetória, não tenho como contar aqui pelo nosso tempo que já está esgotado. Mas eu posso te dizer algo muito especial. Eu posso te dizer que assim como Lucélia tem uma nova história de vida, nós podemos gerar novas histórias na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, das pessoas que Deus colocar ao nosso redor. Nunca fique calado diante de uma situação de violência. Às vezes você pode estar me assistindo e dizendo: tia Keila, mas a violência está acontecendo. E são pessoas que eu amo, são pessoas que eu conheço, são pessoas, como que eu vou denunciar? E eu digo para você, por amor a essas pessoas você vai denunciar. Porque até mesmo o abusador precisa de ajuda. A pessoa que está abusando precisa entender que o que ela está fazendo é errado e ela precisa ter um basta. Mas ela só vai ter um basta se tiver alguém para denunciar. Se tiver alguém para dar um basta verdadeiramente, porque tampar o sol com a peneira não vai gerar um basta, mas vai gerar cada vez mais outras crianças sofrendo aquilo que você não gostaria que os seus filhos sofressem. Por isso eu quero dizer para você: proteja teus filhos, proteja suas crianças, proteja o público mais vulnerável que existe na nossa nação. São as nossas crianças e os nossos adolescentes. Que você possa dar voz a esses meninos e essas meninas. E todas as vezes que eu finalizava uma palestra como essa que eu gerei aqui para vocês nessa tarde, nesse dia, né, que eu não sei o horário que você está assistindo. Todas as vezes que eu finalizava, chovia de pessoas no final dizendo: tia Keila, mas como eu vou falar pro meu filho sobre essas partes íntimas? Como eu vou falar pro meu filho sobre isso? Ninguém me falou sobre isso, eu não tenho conhecimento sobre isso. Aí eu quero te dizer, você vai buscar mais conhecimento sobre isso. Eu elaborei um material junto com uma equipe esplêndida para que você pudesse ter abertura através de canções, de brincadeiras, de atividades, para que você pudesse mergulhar nessa ludicidade da criança e ela poder tratar de assuntos sérios de maneira lúdica, porque a criança, ela aprende sobre o seu valor do corpo desde quando ela nasce, desde quando ela está no ventre, ela já vai aprender, ela já vai ver que ela é amada, que ela é respeitada, que o pai e a mãe a amam, porque a criança sente quando ela é rejeitada. E se isso aconteceu na infância, na sua gravidez, você precisa orar ao Senhor, profetizar sobre a vida do teu filho, pedir perdão, orar para que Deus quebre maldições na vida dele, porque há sim consequências daquilo que você sente, porque o seu filho está sentindo a mesma coisa. A criança, quando ela tá no colo, e aí ela fez o número 2, e aí você vai pegar o bebê e dizer: olha, você, que delícia, conseguiu fazer o número 2, olha que legal, vamos trocar
essa fraldinha então, vamos tirar esse cocôzinho daí, porque o seu corpo é muito importante. E agora a gente vai limpar esse corpinho, porque já saiu o que o seu corpinho não precisava. E aí você vai ajudando a criança a entender, opa, pediu até licença para tocar no meu corpo, meu corpo é importante desde pequenininho. Por isso que eu digo para você que a violência física, ela é contraditória à prevenção. Porque se você burla o corpo do outro, se você tem o direito de maltratar o corpo do outro, peraí, o meu corpo não é tão importante assim. Entende isso? Olha, nós precisamos ajudar nossas crianças a entender que elas podem dizer não, mesmo se for pro pai. Quando ele vai tocar indevidamente no corpo, pode dizer não. Porque tem muitos padrastos, tem muitas mães abusadoras. Vocês estão entendendo isso? Por isso a gente precisa ensinar às nossas crianças o valor do corpo delas e como o corpo é importante. Porque assim ela vai ter o limite com o corpo do outro também. Ela vai saber se amar. Por que a Bíblia diz amar o teu próximo como a ti mesmo? Porque primeiro você tem que se amar. Se você não se ama, você não vai conseguir amar o outro. Gente, é muito profundo esse assunto. Não tem como parar, porque uma coisa vai puxando a outra e os ganchos vão se abrindo, os leques vão se abrindo. Olha, para falar das partes íntimas pro seu filho, desde pequenininho, o seu filho precisa saber sim o nome certo das partes íntimas. Por que a gente não fala? Por que é pecado a gente falar o nome correto da parte íntima do menino e da menina? Por que a mão é mão, a cabeça é cabeça, o olho é olho, a boca é boca, mas as partes íntimas têm nomes diferentes em cada casa? E há uma vulgarização desses nomes de maneira tão grandiosa que dá até medo. Eu viajo o Brasil inteiro e cada região tem um nome diferente. O dicionário das partes íntimas, ele é muito gigantesco, porque cada família tem um nome diferente. E nós precisamos ajudar as crianças a entender o nome correto. As meninas têm vulva, os meninos têm pênis. E isso não é pecado. Deus criou as partes íntimas. Deus criou o ser humano. E é algo tão esplêndido que é o que separa o homem da mulher. Olha, através das partes íntimas é que a gente sabe que se a grávida está de menino ou menina está grávida de menino ou menina, é através das partes íntimas. E isso é tão importante que desde o início da criação, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles observavam é que eles estavam nus. Eles foram correndo lá, pegaram folhas de figueira e taparam suas partes íntimas. Tamparam seu corpo porque eles perceberam o pecado está aí. Por isso a gente precisa ajudar nossos meninos e nossas meninas a protegerem o seu corpo. Sim, sem medo, de maneira lúdica, de maneira simples e objetiva. E de uma maneira diária. Porque não é só uma palestra que vai resolver, não é só uma canção que vai resolver, mas é um ensino diário. Então aqui, através das canções, você vai resgatar brincadeiras, porque criança aprende brincando. Você vai fazer atividades fortalecedoras. Você vai dar abertura para o teu filho a registrar momentos que o deixa às vezes triste, angustiado. Você vai ajudar ele através da ter emoção. É bom ter emoção, é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Você pode ajudar seu filho a entender e compreender esse contexto. Você pode ajudar teu filho a identificar as suas emoções. Olha, eu trouxe aqui, porque quem sabe você quer aumentar aí na sua casa esse leque da conversa das emoções. E você pode fazer, se você tiver um menino, você faz um bonequinho das emoções do menino. Você pode usar papelão, aqui eu usei tampinha de leite, coloquei a parte da tampinha de leite colada com cola quente. E aqui eu fiz o rostinho feliz. Aí você faz o rostinho triste, você faz o rostinho preocupado, você vai mudando os rostinhos. Eu acho que a outra parte aqui, ó, eu fiz o outro triste também, tá vendo, ó? O rostinho triste, o outro feliz. Aí você vai pensar, Tia Keila, mas eu tenho uma menina, Tia Keila. Pronto. Você pode fazer uma menina. Aqui descolou, mas eu achei até legal, porque eu posso mostrar pra vocês. Aqui eu utilizei vasilhinha de iogurte. Aí aqui a gente compra daquela maior de 1 litro. E aí eu usei, cortei, colei com cola quente, tá vendo? E aqui com a tampinha eu fui colocando os rostinhos. E aí você pode fazer na sua casa o cantinho das emoções. E assim
As crianças vão ter a liberdade de poder dizer: mãe, hoje eu tô triste. Vai lá e coloca a tristeza. A tristeza faz parte da vida. Mas o que a gente pode fazer pra gente vencer a tristeza? E aí você vai trabalhando com eles diversos pontos e diversas situações que eles podem sair de situações difíceis. E as atividades vão ajudar você, tá vendo? Ó, o que você pode fazer quando está se sentindo nervoso? Teve uma criança que estava sofrendo abuso e ela disse pra mim: tia Keila, eu bato minha cabeça na parede, eu bato minha mão na parede, eu machuco meu corpo quando eu tô nervoso. E quando a gente foi investigar, essa criança estava sofrendo abuso e ela não conseguia falar, mas ela demonstrava através do nervosismo. A forma dela dizer era através desse nervosismo. E a gente conseguiu ajudar essa criança. Olha, o meu maior sonho não é ter crianças que relatem abuso. O meu maior sonho não é ter crianças que vão contar que foram abusadas. Não, eu sinceramente, quando eu tenho que tratar, como a gente está fazendo, tratando diversos casos de situações de abusadores, eu sofro dobrado. Porque o meu desejo é chegar antes do abusador, para que a criança entenda que ela tem um corpo muito especial e que ela não precisa ser submetida a toques abusivos. Entendem isso? Aqui temos uma outra, aqui estão todas as canções, estão em ordem para que você passe por todos os blocos, a criança e o corpo, a criança e as partes íntimas, a criança e os outros. E tem a canção do segredo, que vai dizendo: dizem que um segredo eu não posso contar pra ninguém, dizem que um segredo eu não posso contar pra ninguém, mas... E aí vai dizendo que se um segredo te faz se sentir triste, angustiado, que te faz sentir nojo, medo, esse segredo não deve ser guardado, você precisa contar para alguém de confiança. Gente, é algo muito especial, vindo do coração de Deus para você, para sua casa, que você possa investir na vida do teu filho com materiais que ensinem para ele a proteção, a prevenção, porque é assim que nós vamos conseguir gerar fortalecimento na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar com vocês. Minha hora-aula já passou, mas o tempo de Jesus com vocês nunca passa. Então, fique junto com a gente. O meu Instagram é @tiakeila. Você pode ir lá, curtir, seguir, que a gente sempre está compartilhando cursos, está sempre compartilhando palestras, para que você possa acrescentar seu conceito, seu conhecimento dentro dessa área. Sou capacitadora Claves Brasil também, dentro do nosso site www.tiakeila.com.br. Você também pode encontrar lá diversos materiais que vai acrescentar no seu conhecimento de protetor de uma geração que está precisando da nossa ajuda, do nosso apoio. Há muitos desafios, mas hoje você recebeu diversas estratégias para que você possa tratar de assunto sério de maneira lúdica, didática e criativa, conforme seu filho merece aprender. Cada idade é uma forma diferente de se tratar o assunto. São diversos pontos que em outro momento a gente continua conversando. Um beijo, espero ter somado aí dentro do seu conceito familiar, da sua família, da sua instituição, da sua profissão. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a nossa querida Joane Bentes, que está com esse projeto tão grandioso. Que Deus continue abençoando o Instituto Tia Jo e todos os envoltos à infância do Brasil. Estamos juntos. Por essa causa, nós nos colocamos de joelhos e de pé para lutarmos e vencermos essa batalha. Um beijo e até a próxima!